Olá, novos maestros! Agora que temos propriedade e bagagem na área de negócios, podemos nos apropriar dos valiosos conceitos de soluções financeiras. Vou alinhar minha abordagem teórica com exemplos práticos para te colocar a par dos principais produtos e, consequentemente, estratégias do mercado. Iniciamos pelo crucial, desmistificando os conceitos de juros e taxas. A ideia fundamental por trás dos juros e taxas é o pagamento pelo uso do dinheiro ao longo do tempo, reconhecendo o valor do tempo e do adiamento do consumo. A cobrança de juros é uma maneira de compensar aqueles que emprestam dinheiro por abrir mão do uso desse dinheiro durante um período específico. Em suma, os juros e as taxas são conceitos fundamentais na economia e nas finanças, desempenhando papéis essenciais na alocação de recursos, incentivos econômicos, políticas monetárias, decisões de investimento e fechamento de negócios estratégicos e bem planejados. Juros e taxas são conceitos relacionados no contexto financeiro, mas referem-se a elementos diferentes. Juros são o custo associado ao empréstimo de dinheiro ou ao uso de capital por um período específico de tempo. Representam a compensação que uma pessoa ou instituição recebe por emprestar dinheiro ou ativos financeiros a outra pessoa ou entidade. Vamos começar por esse conceito. Em termos simples, juros são a quantia adicional que alguém paga por ter a oportunidade de utilizar dinheiro que não é seu. Existem dois tipos principais de juros: juros simples e juros compostos. Acompanhe aqui na tela uma simulação de R$10.000 alocados a 1% ao mês num período de 12 meses. No primeiro, os juros são calculados apenas sobre o valor principal, inicialmente emprestado ou investido. Permanecem constantes ao longo do período, não se acumulando. O valor total a ser pago ou recebido pode ser obtido calculando o principal, que é o montante em questão, multiplicado pela taxa de juros, multiplicando esse resultado pelo tempo. Nos juros compostos, os juros são calculados não apenas sobre o valor principal, mas também sobre os juros acumulados anteriormente. Acumulam-se ao longo do tempo, levando a um aumento exponencial do valor total. Esse é o tipo mais comum de juros em empréstimos e investimentos a longo prazo. Os juros desempenham um papel fundamental no mundo financeiro e econômico, pois têm várias aplicações e efeitos. Norteiam os empréstimos e financiamentos. Quando se obtém um empréstimo ou financia-se uma compra, os juros representam o custo adicional que se deve pagar pelo privilégio de usar o dinheiro do credor. Isso influencia o montante total que se pagará no final. Nos investimentos de juros compostos, o dinheiro cresce ao longo do tempo, pois se ganha juros sobre os juros previamente acumulados. Esse fenômeno é particularmente poderoso a longo prazo. Ao depositar dinheiro em uma conta poupança ou a prazo, os juros são o meio pelo qual os bancos recompensam o depositante. São também aplicados em cálculos financeiros para determinar valor presente, valor futuro, taxas de retorno e outros. Influenciam ainda o impacto na inflação, dado que as taxas definidas pelos bancos centrais moldam a economia, afetando a disposição de indivíduos e empresas para tomar empréstimos e investir. Conforme observamos em nosso módulo de economia, os juros afetam decisões financeiras, operações bancárias e diretrizes econômicas. Logo, é crucial entender sua dinâmica ao tomar decisões sobre empréstimos, investimentos e gestão financeira. Para ilustrar definitivamente a diferença entre juros e taxa, vamos considerar o nosso estudo de caso anterior, onde tínhamos um investimento de R$10.000 a uma taxa de juros de 1% ao mês. Essa foi a porcentagem aplicada ao valor principal para calcular os juros.
Os juros seriam calculados multiplicando R$10.000 pela taxa de 1% e pelo período de tempo. Se o período for de 12 meses, a taxa seria 12% ao ano, e os juros seriam de R$1.100, caso fossem juros simples, e R$1.268,25, caso fossem juros compostos. Portanto, a taxa é a porcentagem que determina a proporção de juros a serem calculados, e os juros são o valor monetário real que resulta dessa aplicação da taxa sobre o valor principal. Em resumo, a taxa é um índice percentual que define a magnitude dos juros, enquanto os juros são os valores financeiros reais que resultam da aplicação da taxa sobre o valor principal em transações financeiras. A taxa representa a parte do valor original, que será cobrada ou ganha em juros em um determinado período de tempo. As taxas podem ser expressas e determinadas pelas partes em termos diários, semanais, mensais ou anuais, dependendo da frequência de cálculo dos juros, e geralmente são representadas como o exemplo aqui na tela nos contratos, simulações ou demais comunicações, com as iniciais entre aspas, para que possamos perceber sua incidência. Sempre preste atenção nesse detalhe para um cálculo preciso. As taxas também possuem suas classificações, de acordo com suas características e aplicações de contexto nos negócios. É imprescindível que tenhamos compreensão clara do que diferencia uma taxa nominal de uma taxa efetiva e de uma taxa real, assim como saber as vantagens e características que envolvem a escolha da taxa fixa para a taxa variável. Você percebeu que no nosso investimento contratamos uma taxa de 12% ao ano sobre os R$10.000, mas a soma do investimento deu mais que 1.200, que seriam os 12% redondo? Isso se vem dos juros compostos, que acabamos de aprender, e esse fenômeno matemático e financeiro é a base do que diferencia uma taxa real de uma taxa efetiva. Vamos mergulhar nesse assunto fascinante e extremamente relevante nos negócios, começando pelo conceito da taxa nominal, que é um termo utilizado na área financeira para se referir à taxa de juros ou taxa de retorno declarada de um investimento ou empréstimo. Ela não considera os efeitos de outros fatores, como a frequência de pagamento, cobrança adicional de juros ou inflação. Em outras palavras, a taxa nominal é a taxa que está no contrato, no papel, que foi negociada e que não leva em consideração o impacto do tempo e desses outros elementos que podem afetar o valor final. Voltando ao nosso exemplo da tela, se você investir esse dinheiro na nossa taxa de juros anual de 12% ao ano, com capitalização mensal de 1% ao mês, a taxa nominal é 12%. No entanto, se os juros forem compostos como acabamos de ver, sendo pagos mensalmente, a taxa de juros efetiva será maior do que a taxa nominal, devido ao efeito da capitalização dos pagamentos frequentes e os juros sobre juros. A taxa nominal é importante para entender qual é a taxa de juros base que está sendo oferecida e negociada, mas não reflete necessariamente o rendimento real que um investidor ou tomador pode obter, considerando outros fatores que afetam o valor acumulado ou devido ao longo do tempo. Para comparar diferentes opções de investimento ou empréstimo de maneira mais precisa nas suas negociações, eu recomendo que use a taxa efetiva, que leva em conta a frequência da capitalização e outros elementos relevantes. A taxa de juros efetiva ou taxa de retorno efetiva leva em consideração não apenas a taxa nominal de juros, mas também a frequência de pagamento, também chamada de capitalização, e o imposto de renda, conforme a tabela regressiva. Caso considerássemos neste investimento, aqui faremos um cenário de investimento sem imposto de renda para tornar o raciocínio mais didático e focar no nosso objetivo principal, que são as taxas e os juros. Ao contrário da taxa nominal, que não considera esse elemento, a taxa efetiva reflete o impacto total sobre o montante final,
Isso é particularmente importante em casos de juros compostos, onde os juros são calculados não apenas sobre o valor principal, mas também sobre os juros acumulados anteriormente. A fórmula para calcular a taxa efetiva pode variar dependendo da situação e das características específicas do investimento ou empréstimo, mas, em geral, envolve a consideração da taxa nominal e da frequência de pagamento. Em muitos casos, a taxa efetiva será maior do que a taxa nominal. Por exemplo, se aqui no nosso investimento está sendo oferecida uma taxa nominal de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano, mas os juros são compostos mensalmente, a taxa efetiva será 1,06 ao mês e, respectivamente, 12,68 ao ano, chegando assim num valor maior do que o 1% ao mês contratado, porque os juros compostos anualmente ou mensalmente têm um efeito cumulativo maior ao longo do tempo. A taxa efetiva é essencial para comparar diferentes opções de investimento ou empréstimo de maneira precisa, pois leva em consideração todos os fatores que afetam o resultado financeiro ao longo do tempo. E é muito importante entender a diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva para tomar suas decisões financeiras de forma mais informada. A taxa real, por sua vez, é alcançada levando em consideração a taxa nominal de um investimento ou empréstimo e a ajusta pela taxa de inflação do mesmo período. Ela é usada em análises mais aprofundadas e representa o ganho ou custo real, após considerar a variação dos preços dos bens e serviços nesses casos mais específicos de alocação de recursos. A taxa real é a verdadeira taxa líquida quando você precisa considerar a inflação. Como vimos no módulo de economia, a inflação é o aumento geral e contínuo dos preços dos bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Ela reduz o valor real do dinheiro, porque a mesma quantidade de dinheiro não pode comprar a mesma quantidade de bens ou serviços conforme os preços aumentam. Se no nosso estudo de caso considerarmos uma taxa de inflação aplicada no período de 5%, por exemplo, chegamos numa taxa real de 7%, caso essa análise seja importante para o investimento ou relatório específico para os nossos negócios. É interessante pensar que, no caso de recursos parados, a inflação pode ser um fator negativo, mas no caso da compra de um bem físico, como uma máquina ou equipamento, ela pode ser considerada como positiva em relação ao investimento, visto que esse bem vai aumentar seu preço de compra futuro, e isso sem considerar sua depreciação ou até a produtividade e lucro gerado. Caberá a você analisar esses detalhes agora que tem essas informações estratégicas. Em resumo, a taxa real é útil para avaliar quanto um investimento ou empréstimo está realmente rendendo ou custando após a correção da inflação. Outro ponto de muita atenção no seu processo de negociação, principalmente no que diz respeito a empréstimos e investimentos, é o domínio sobre as possibilidades de ganho estratégico e riscos atrelados a conceitos de taxa fixa e taxa variável, que são as duas modalidades aplicadas para descrever o tipo de taxa de juros ou retorno envolvido na operação. Uma taxa fixa é uma taxa de juros ou retorno que permanece constante em seu contrato ou durante um determinado período de tempo acordado. Isso significa que, independentemente das mudanças nas taxas de mercado ou outras condições econômicas, a taxa de juros ou retorno do investimento não será alterada. Por exemplo, em um empréstimo com taxa de juros fixa, os pagamentos mensais permanecerão os mesmos ao longo da vida do empréstimo, independentemente das flutuações nas taxas de juros do mercado. A taxa variável, ou também chamada taxa flutuante por sua vez, é uma taxa de juros ou retorno que pode mudar ao longo do tempo com base em certos índices. Por exemplo, uma taxa de juros variável pode ser vinculada a uma taxa de referência, como a taxa básica de juros ou a taxa Selic em alguns países. Quando essa taxa de referência muda, a taxa de juros variável também se ajusta
resultando em pagamentos mensais, que podem variar de acordo com as condições do mercado. Quando você negociar nessa modalidade em investimentos, estará contando um percentual da Selic, por exemplo, 100% do CDI, que é criado a partir da Selic, e quando estiver tratando com empréstimos, estará acordando sua parcela, com base em uma taxa fixa menor, estabelecida pela instituição, somada a uma taxa de referência estabelecida em determinado período, por exemplo, 1% mais CDI, formando uma composição para a sua taxa e consecutivamente para a parcela do mês. Fique tranquilo, entraremos mais a fundo nesses detalhes de cobrança, retorno e composição na hora certa, explorando os detalhes de cada linha de crédito ou investimento dos próximos módulos. Nesse momento, se apegue apenas ao conceito, pois essa aula foi colocada estrategicamente aqui para ser a base dos próximos encontros. Em resumo, as taxas fixas tendem a oferecer mais previsibilidade e estabilidade nos pagamentos ao longo do tempo, enquanto as taxas variáveis estão mais sujeitas às flutuações do mercado, podendo gerar mudanças tanto positivas quanto negativas. Por isso é importante acompanhar a economia nacional nesse caso. A escolha entre uma taxa fixa e uma taxa variável dependerá da situação financeira individual, das condições do mercado e do grau de risco que uma pessoa ou empresa está disposta a assumir. Em empréstimos, por exemplo, taxas fixas podem ser preferíveis quando se espera que as taxas de juros aumentem, enquanto taxas variáveis podem ser mais atraentes quando se espera que as taxas diminuam.